Boa noite! Nesta noite maravilhosa, eu desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os irmãos e amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações e deixem Jesus Cristo saciar a sede de vossas almas. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, crê que já está lavado e remido por esse sangue purificador de Jesus Cristo, aí sim o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Aleluias, glórias seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você, querido amigo que está agora em sua casa, pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 20. Neste momento, vamos orar. Oremos. Grande, divino, eterno, santo e poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre e eternamente. A tua palavra nos diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de santos. Quem não temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Porque tu somente és santo, porque todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos foram feitos manifestos. Ó Pai, limpa-nos e seremos limpos. Ensina-nos e aprenderemos. Capacita-nos e seremos capacitados. Que a tua vontade seja feita nos céus e na terra. Olha para nós e vivifica-nos. Que possamos sempre guardar a tua palavra em nossos corações para não pecar contra ti. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 20. E os textos complementares são Romanos, capítulo 3, versículo 20 e Gálatas, capítulo 2,
versículo 16. E nos diz assim as Escrituras Sagradas. Romanos, capítulo 2, versículo 12 a 20. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei serão justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens, conforme o meu evangelho. Eis que tu que és chamado judeus e descansa na lei e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tem a forma do conhecimento e da verdade na lei. Leitura maravilhosa. Agora vamos para Romanos, capítulo 3, versículo 20. E nos diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E agora, Gálatas capítulo 2, versículo 16, que nos diz assim: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Leitura abençoada e maravilhosa. Aleluias. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. As tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A tua palavra nos diz: o Senhor tem prazer naqueles que o temem, naqueles que esperam na sua misericórdia. Ele conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Ó Deus, nosso Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite e lhe pedimos que fales aos nossos corações. Abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, guardar e obedecer a tua palavra. Ser nosso guia até chegarmos aos céus. Assim nós oramos, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos
irmãs em Cristo e amigos ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite estarei dando continuidade à ministração sobre o livro de Romanos. Hoje abordaremos a 8ª parte, no caso, Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 20. Estimados e diletos irmãos e amigos, antes de entrar no texto propriamente dito, objetivando uma melhor compreensão dos nossos queridos ouvintes, precisamos fazer uma breve contextualização. Então, contextualizando. Como os amados irmãos e queridos ouvintes perceberam na leitura principal, o apóstolo Paulo, neste texto, continua falando sobre alguns pecados dos judeus e dos gentios. Porém, agora ele vai enfatizar as leis que norteiam todos os seres humanos na face da terra. E quais são essas leis que Paulo irá enfatizar? Quais são essas leis? Então vamos lá. São 3 leis específicas que todos os seres humanos, eu, você que está me escutando nesta noite, e também todas aquelas pessoas que já partiram desse mundo, que já morreram, desde o tempo de Adão até os nossos dias, todo ser humano que viveu sobre essa terra, ele viveu sobre o regime de uma lei. Só quem não teve a lei até ser expulso do jardim do Éden foi Adão e Eva. Depois que eles pecaram, também eles tornaram-se objetos de cumprirem determinada lei. Quais são essas leis? Então vamos lá. Primeira lei, lei da consciência, lei moral que Deus inseriu no coração de todos os seres humanos. É aquela lei que você sabe o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Vamos agora definir 2 definições para a consciência. Por quê? A lei da consciência, ela vai nos acompanhar na primeira lei, que é essa lei da consciência. Na lei de Moisés também nós vamos ter a lei da consciência. E no arcabouço do Novo Testamento, da Nova Aliança, na dispensação da graça, nós também teremos a lei da consciência. Então, vamos partir para 2 definições de consciência. Uma delas é a faculdade inata que nos habilita a distinguir entre certo e errado, entre bem e mal, que passa o seu julgamento independentemente sobre a conduta da pessoa. E a segunda, exposta por John Murray, é uma evidência da nossa indestrutível natureza moral e é a prova do fato de que Deus dá testemunho de si aos nossos corações. Então, a primeira lei qual que é? A lei da consciência. A segunda lei, a lei dada a Moisés no Monte Sinai. A lei que regulamenta todos os direitos
deveres, obrigações, cerimoniais, festas, rituais, etc., etc., que deveria ser cumprida pelo povo judeu. Então, a nação israelita recebeu a lei que Deus deu a Moisés. E qual é a terceira lei? É o arcabouço dos direitos e deveres que o Evangelho de Jesus Cristo nos traz. A nova aliança, a dispensação da graça. Então nós entramos na dispensação com o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, através do nascimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós entramos nos arcabouço da graça, que compõe o Novo Testamento. Nós vemos aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então agora nós entramos com a terceira lei. É essa que vai nortear você que está me escutando neste exato momento, que vai nortear todos os que viveram do tempo de Jesus Cristo para cá. Qual lei que é essa? É a lei do arcabouço da nova aliança, da dispensação da graça. Por quê? Jesus começou a pregar: arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito bem, é necessário que você preste muita atenção nesta ministração de hoje. Muita atenção. O versículo 12 mantém íntima ligação com o versículo 11. Qual que é o versículo 12? É o primeiro versículo que nós lemos. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Então, meu querido, eu queria que você prestasse muita atenção, porque todos nós, seres humanos, estamos enquadrados dentro de uma lei, e esta lei vai ser requerida por aquilo que nós fizermos enquanto nós tivermos vida nesta terra. Então o versículo 12, ele mantém uma íntima relação com o versículo 11. Qual é o versículo 11? Porque não há acepção de pessoas para Deus. Então há uma correlação direta entre o versículo 12 e o versículo 11. O fato de que para Deus não há acepção de pessoas é confirmado e ilustrado pela consideração apresentada no versículo 12. Ou seja, ao executar o seu juízo, Deus trata com as pessoas de acordo com a lei que possuem. Então, Deus tem um contexto de lei para cada pessoa que viveu na face desta terra. Em outras palavras, apesar de ser verdade que Deus não faz acepção de pessoas, também é verdade que ele respeita as diferentes situações em que os homens estão colocados, no tocante ao conhecimento que tem de sua lei. Então presta atenção aqui, presta atenção. No tempo de Abraão, Isaque e Jacó, eles eram o quê? O pessoal, o povo a qual Deus
escolheu e fez as suas promessas. Mas, veja bem, existiam outros povos em volta dele que não conheciam a revelação de Deus. E qual era a lei desses outros povos? A lei da consciência. Vamos para o tempo de Moisés. Lá quando Deus deu a lei a Moisés para os judeus. Então, Moisés recebeu a lei, preste atenção. Moisés recebeu as leis e agora o povo israelita, os judeus, tinham as suas leis para cumprir conforme Deus determinou. E as civilizações que circuncidavam, no caso, o Egito, e também, depois que Moisés saiu do Egito com o povo que recebeu a lei de Deus e passou a lei para os judeus, tinha os egípcios que não tinham lei, que não criam no Deus Todo-Poderoso. Além dos egípcios, tinham outras civilizações que serviam a Deus pagãos. Agora eu te pergunto, como que esse povo vai ser julgado? Pela lei da consciência. Muito bem. Os judeus vangloriavam-se da lei. Eram diferentes de seus vizinhos pagãos que adoravam ídolos, no caso, egípcios. Mas o apóstolo Paulo deixa claro que o mais importante não era possuir a lei, e sim praticar a lei. Então o importante não é você ter o conhecimento da lei, mas praticar a lei. Hoje eu estou falando para muitas pessoas que o importante não é você conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, não é conhecer o Novo Testamento todo, não é conhecer a Bíblia toda. O importante é você praticar, ter uma vida separada, uma vida santificada. Os judeus consideravam os gentios cegos, perdidos, insensatos, imaturos, ignorantes. Deus não apenas julgou os homens de acordo com a verdade, Romanos capítulo 2, versículo 2, e segundo o seu procedimento, Romanos 2, 6, mas também julga os segredos dos homens, no Romanos capítulo 2, versículo 16. Ele vê o que está no seu coração. Então eu já falei em outras ministrações, mas eu vou falar para você que está sentado aí, escutando esta ministração. Querido, Deus irá julgar todos os segredos da sua mente, todos os segredos dos seus corações, do seu coração. Então, passemos a esquadrinhar as nossas mentes, a esquadrinhar os nossos corações e fazer aquilo que é certo. Porque tudo que nós pensamos, tudo que está dentro do nosso coração será levado a julgamento. Na verdade, os gentios possuíam a norma da lei gravada no seu coração. Romanos 2,15. Não importa onde vamos, sempre encontramos gente com percepção do certo ou errado, dotada de um juízo interior que a Bíblia chama de consciência. Em todas as culturas encontramos o senso de pecado, o medo do julgamento e uma tentativa de expiar erros pelas transgressões e de apaziguar os deuses temidos. Então, em todas as culturas, em todas as civilizações, sempre nós encontramos alguém, ou um líder, ou o cacique ou morubixaba, ou pastor,
ou alguém que tem uma palavra, ou alguém imbuído de quê? De amenizar esse confronto das transgressões do povo. Então, é aquela lei da consciência. Muito bem, agora que passamos esse período da contextualização, vamos entrar no texto propriamente dito. E nos diz assim, Romanos, capítulo 2, versículo 12 e 13. Porque todos os que pecaram sem lei também perecerão sem lei, e todos os que pecaram na lei serão julgados pela lei. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os praticantes da lei são justificados. O versículo 12 introduz a lei mosaica na discussão do juízo vindouro. É oportuno enfatizar que a lei será considerada pelo restante do livro de Romanos. Então, Paulo, depois desse contexto nosso aqui do Romanos capítulo 2, versículo 12 e 13, ele vai levar esse contexto da lei até o término do livro do Romanos. Ora abordando a lei da consciência, ora abordando a lei dos israelitas e ora abordando a lei que veio com o Novo Testamento, a lei que veio implementando a nova aliança, a lei que veio implementando que somente Jesus Cristo pode, através do seu sangue, nos salvar e nos purificar de todo o pecado. Os judeus viviam a lei mosaica como essencial na diferença entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo, no entanto, ensina que a lei não salva ninguém, mas antes revela o pecado, pois a pessoa não atinge os requisitos exigidos pela lei. Que lei é essa que não salva ninguém? A lei da consciência e a lei de Moisés. Por quê? A lei que Jesus Cristo trouxe, essa lei que você está vivendo sobre ela agora, que eu estou vivendo sobre ela também, a lei que levou, que fez com que Jesus Cristo fosse levado no Calvário, através dessa lei de Jesus Cristo, nós somos justificados. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Preste atenção. O que nós vamos ler agora em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4? E diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Chama Israel para ouvir a declaração da identidade de Deus. Então, querido, trazendo para hoje, você está sendo chamado para ouvir o Evangelho. Preste atenção. Você é chamado para ouvir o Evangelho. E em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, diz assim: E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças. Então, não basta somente Israel ouvir a lei. Não basta somente você escutar o Evangelho. Você tem que fazer o quê? Não é suficiente somente escutar. A pessoa deve amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças e obedecer. É aí que mora a dificuldade. Por quê? O apóstolo Paulo diz que é uma constante luta entre a carne e o espírito. E todos aqueles que estão na carne não conseguem fazer a vontade do Espírito. Então você veja só, para você amar a Deus de todo entendimento, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, você tem que estar o quê? Combatendo a carne diariamente. E como que você
que está me escutando nesta noite vai combater a carne, porque é uma luta diária, querido. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E como é que você vai viver constantemente no Espírito? Orando, lendo a sua Bíblia, santificando a sua vida, cantando hinos espirituais, jejuando. Você precisa de uma prática de intimidade com Deus. Aí você vai obedecer o que diz o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Trazendo esse contexto para os dias de hoje, século 21, ano 2020, mês de maio, não é necessário apenas ouvir o Evangelho, levantar a mão, ir lá na frente receber uma oração, repetir a oração que o líder faz, ir na igreja de segunda a segunda. Não é necessário você fazer isso e não obedecer e não praticar a palavra de Deus. Há uma necessidade muito grande, essencial, de nós praticarmos a palavra de Deus. Temos que ouvir e temos que pôr em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Preste atenção no que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz assim: abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda estas coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, querido, você tem que ler, ouvir e guardar. Fazendo estas três coisas, você estará de acordo com o que nos diz a palavra de Deus. Por conseguinte, ninguém será declarado justo pela obediência à lei, pois pessoa alguma obedece à lei perfeitamente. Precisamos parar um pouco aqui. Vamos agora citar os dois versículos complementares. Quais são esses dois versículos complementares? Abre a sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, versículo 20. E nos diz assim: por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. E Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo, para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O único que cumpriu a lei de forma incorrupta foi Jesus Cristo, o justo. Então, querido, nós precisamos ter em nossa mente que nós precisamos pôr em prática aquilo que Jesus Cristo nos deixou. E ele deixou os mandamentos para que nós possamos, através de uma vida santificada, de uma vida purificada, de uma vida separada, possamos caminhar em destinos aos céus. Vamos ao texto. Romanos, capítulo 14, capítulo 2, versículo 14 e 15. Romanos, capítulo 2, versículo 14 e 15, e nos diz assim: porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência e seus pensamentos, ou acusando-os,
ou defendendo-os. Note que o apóstolo Paulo mostra que a ignorância é apresentada pelos gentios como fútil justificativa, visto que declaram por seus próprios feitos que possuem alguma norma de justiça. Não existe nação tão oposta a tudo quanto é humano que não se tenha dentro do limite de algumas leis. Então, todas as nações, tanto os gentios naquele tempo, como toda tribo, toda raça, toda nação, todo povoado, toda civilização, desde o tempo de Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Moisés, todas até hoje, chegando aos nossos dias, todos nós temos uma lei que devemos ser julgado através dela. Paulo contrasta a natureza com a lei escrita, significando que os gentios possuíam a luz da natureza normal. Qual que era a natureza normal da lei dos gentios? Era a consciência. Os gentios, na época, tinham a lei da natureza. Então, os gentios, nós já falamos, mas vamos falar de novo. Quem são os gentios? Todas as pessoas do mundo que não são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que não têm sangue israelita, sangue judeu correndo em suas veias. Então, todos nós que não somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, somos gentios. Muito bem. Quando alguém que não sabe nada sobre Deus faz o que Deus quer, por saber que é a coisa certa a se fazer, demonstra que o que a lei exige está escrito no coração dele. Então, ele demonstra o quê? Que foi plantado lá no seu coração alguma coisa que define que ele tem que agir corretamente. Muitas vezes, nós damos lugar à carnalidade e suprimos a verdade acerca de Deus e de seus padrões, de modo a podermos adorar outras coisas e viver em função delas, mesmo nossa consciência nos acusando de que aquilo é errado. Temos várias decisões erradas na vida, tomamos também várias decisões erradas na vida, indo contra a nossa consciência. E mais, nem sempre seguimos a nossa consciência. Assim, às vezes descobrimos nossos pensamentos nos acusando e ora nossos pensamentos nos defendendo. Por quê? Todo mundo faz coisa que sabe ser errada. Eu quero parar um pouco aqui para clarear um pouquinho a sua mente. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, de tomarmos decisões, mesmo sabendo que aquela decisão é errada. A nossa consciência nos acusou que aquilo era errado, mas nós fomos lá e fizemos a coisa errada. O que aconteceu? Batemos com a cara na parede. Nós tínhamos um aviso que aquilo era errado, mas nós não demos atenção e fomos contra a consciência. E muitas das vezes o resultado é levado para a vida inteira. E muitas das vezes nós choramos durante a vida inteira pelo aquele ato que nós fizemos de errado. Então eu queria que você nesta noite começasse a meditar e parasse de fazer aquilo que você está fazendo errado. Quando a tua consciência chamar a tua atenção, pense duas vezes e faça aquilo que é certo. Por que isso acontece? Por que muitas vezes não atendemos a nossa consciência? Simplesmente porque não estamos em plena comunhão com a vontade de Deus. Precisamos ser mais íntimos de Deus.
Aleluia! Então, no momento que nós somos mais íntimos de Deus, Deus vai falar conosco e Ele fala também através da nossa consciência. Precisamos ser mais íntimos de Deus. Quando nós estamos fazendo verdadeiramente a vontade de Deus, nós escutamos Deus falar de várias maneiras. Deus fala através de um cântico, Deus fala através da palavra dele, Deus fala através de um hino. E Deus está falando para você nesta hora. É a palavra dele que está sendo explicada para você. Passe a fazer aquilo que é certo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso ser será controlado pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, sempre que nós tivermos uma vida íntima com o Senhor. A obra da lei é nos orientar sobre o que fazer e nos examinar pelo que fazemos. A consciência é aquela vela do Senhor que não foi retirada nem dos judeus, nem dos gentios. Mesmo hoje, com o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos dirige e em muitas vezes ele fala conosco através de nossa consciência. Então, querido, muitas vezes você tem um pensamento que está fazendo alguma coisa errada através da sua consciência e é Deus falando com você. Sim! É Deus avisando, olha, não faça isso que isso está errado. Cuidado! Mas muitas das vezes nós avançamos o sinal e não damos ouvido àquilo que Deus está falando, mesmo usando muitas vezes a nossa consciência. Vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículo 16. No dia em que Deus julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens conforme o meu evangelho. Esse julgamento acontecerá no dia em que Deus julgar. Esse julgamento será justo, levando em consideração os pensamentos secretos dos homens, conforme o coração de cada um deles. Naquele dia, querido, tudo versículo 1, qual é o versículo 1? Portanto, tu és indesculpável. Então, naquele dia, tudo versículo 1, não mais será capaz de esconder seus ídolos do coração debaixo da observância religiosa. Então, naquele dia, querido, vai abrir-se a cortina. Todos os pensamentos serão colocados às claras. Cuidemos da nossa memória. Cuidemos dos nossos pensamentos, porque todos eles vão ser colocados, vão ser abertos, e nós iremos ser julgados também por eles. Ao contrário, ninguém que tenha recebido humildemente a justiça que Deus ofereceu passará despercebido sem ser salvo. Por que não passará despercebido sem ser salvo? Porque agora essa pessoa, querido, ele é um novo padrão de vida. Agora ele é santificado. Agora ele tem uma diretriz. E qual é essa diretriz? É viver conforme o Evangelho determina. É viver conforme Jesus colocou lá no seu coração. Ele foi o que? Ele foi transformado em uma nova criatura. Então é necessário que você que está me escutando hoje, é necessário que você seja transformado, querido. Não existe o caso de nós vivermos uma vida caminhando para o céu sem termos sido transformados em uma nova pessoa. Não existe. O evangelho é o evangelho que transforma as pessoas. E hoje você precisa dessa transformação. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor.
Quando Paulo fala aqui, segundo o meu evangelho, não significa um quinto evangelho escrito pelo apóstolo Paulo, não, como alguns imaginavam, mas o evangelho em geral, chamado de Paulo, por quê? Porque ele era o pregador dele. Paulo, querido, ele fez essa colocação, segundo o meu evangelho, porque ele vivia o evangelho. Ele respirava o evangelho, ele bebia o evangelho, ele era totalmente absorvido pelo evangelho. Então, ele chegou a esse momento de falar, segundo o meu evangelho. É oportuno salientar que ele vivia aquilo que ele pregava. Chamo a vossa atenção para o que o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas. Preste atenção. Gálatas capítulo 6, versículo 14 a 17. Eu gostaria que todos os ouvintes, você que está aí na sua casa hoje, preste muita atenção. Pegue a sua Bíblia, abra em Gálatas capítulo 6, versículo 17. E diz assim: porém, de maneira alguma eu devo me gloriar, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão de nada valem, mas uma nova criatura. E com todos os que andarem de acordo com esta regra, estejam sobre eles a paz e a misericórdia, e também sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que nenhum homem me cause problema, porque eu trago em meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Querido e estimado ouvinte da palavra de Deus, eu desejo fazer-lhe 3 perguntas, 3 interrogações neste momento. Primeira, você já crucificou o mundo na cruz de Cristo? Você já está crucificado para o mundo? Você já levou toda a sua vida para a cruz? Você vive agora uma nova vida? Você já olhou para a cruz de Cristo e deixou toda a sua vontade lá na cruz de Cristo? Segunda, você é uma nova criatura? Você já nasceu de novo? Terceira, como está a sua vida de comunhão com Deus? Como é o seu contato diário com Deus? Foi por causa disso que Paulo se expressou, segundo o meu evangelho, porque ele respirava, ele vivia, ele bebia, Paulo era totalmente absorvido por Jesus Cristo. Tem mais um, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Por que Paulo falava desse meu evangelho? Preste atenção, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Que maravilha, que maravilha! Agora não eu, mas Cristo vive em mim. Querido, Cristo vive na sua vida? Todos os seus desejos estão diante do Senhor Jesus? Amados, Cristo vive dentro de vocês realmente? Querido amigo e irmão em Cristo, Jesus vive realmente dentro do seu coração? Você está realmente caminhando para o céu? Pense nisto nesta noite. Pense nisto nesta noite. Tem mais um texto muito penetrante. Por que Paulo falou desse meu evangelho? Por que Paulo falou segundo o meu evangelho?
Vamos para Filipenses capítulo 1, versículo 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aleluia, aleluia. Eu preciso repetir o finalzinho, esse versículo 21. Escute, querido, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Querido, é por causa disso que ele falou. Aleluia, aleluia. É por causa disso que ele falou, segundo o meu evangelho. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Querido, você está pronto? Você que está me escutando nesta noite, está pronto a morrer pelo evangelho de Jesus Cristo? Você está pronto a dar a sua vida pelo evangelho de Jesus Cristo? Pense nisto. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículo 17 a 20. Eis que tu, que és chamado de judeu, e descansa na lei, e te vanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprova as coisas mais excelentes, sendo instruído pela lei, e confias que tu és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade da lei. Os judeus eram um povo peculiar, separado e distinto de todos os outros por ter a sua lei escrita e a presença especial de Deus entre eles. Então, naquele tempo, se você for dar uma olhada lá no Velho Testamento, tu vai ver que Moisés, quando recebeu a lei no Monte Sinai, Deus era com eles e constantemente Deus se fazia presente. Era um sinal quando Deus pediu para Moisés fazer a arca da aliança. E Moisés fez, e todo o povo judeu sabia que Deus falava com Moisés. A salvação era para os judeus e eles se orgulhavam muito disso. Eles estavam demasiadamente cheios de orgulho por esse privilégio e pensavam ser isso suficiente para levar-os ao céu, embora não vivessem conforme a lei. Então, querido, há uma necessidade de nós não somente ouvirmos, mas há uma necessidade de vivermos. E Paulo vivia aquilo que ele pregava. Você hoje está sendo convidado a viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Não somente ouvir a pregação de semana em semana ou de 15 em 15 dias. Não. Você tem que mudar o seu ritmo de vida. Tem que mudar os seus procedimentos. Você precisa praticar o verdadeiro evangelho. Era costume dos judeus se esforçar muito para ensinar suas crianças quando elas eram bem jovens e todas as suas lições eram extraídas da lei. Seria bom se os cristãos fossem tão aplicados para ensinar seus filhos a partir do evangelho. Seria ótimo. Uma forma de conhecimento pode iludir as pessoas, mas não pode enganar os olhos penetrantes de Deus, que esquadrinha os corações. Eu vou te falar uma coisa para você. Todo ser humano na face da terra pode enganar todo mundo. Tem duas pessoas que você jamais vai conseguir se enganar. Duas pessoas você não engana nunca. É você mesmo e a Deus. Você mesmo. Você não engana você mesmo.
porque você sabe aquilo que você fez de bom e sabe que você fez de mal. E a Deus, porque Deus esquadrinha seus corações e Deus esquadrinha suas mentes. O apóstolo Paulo relaciona 6 coisas que os judeus se orgulhavam quando se tratava do modo em que viviam. Primeira, tu te chamas judeus. Eles sentiam orgulho da própria nacionalidade, tinham prazer em ser judeus. Segunda, te apoia na lei. Um orgulho em ter e conhecer a lei que Deus revelara aos seus ancestrais. Lá no caso, revelara a Moisés lá no Monte Sinai. Terceiro, e te glorias em Deus. Deus escolhera Israel para ser o seu povo. Quarto, e conheces a vontade dele. Dele quem? Deus. Aprovas as coisas excelentes. Quinta, sendo instruído na lei. E sexta, estás convencido de que és guias de cego. Agora presta atenção. O apóstolo Paulo não está dizendo que há algo errado em ser judeu, em ter, conhecer e internalizar a lei de Deus. Não. O erro não está nisso. O erro não está no judaísmo ou no fato de terem a lei, mas na atitude deles para com a nacionalidade e para com a moralidade. Então é atitude, querido. Eles depositavam confiança nessas coisas, nas suas atitudes. Transformam o que é moral em um sistema de salvação. O conteúdo da lei é bom, mas usá-la como caminho para a vida eterna só leva à morte e à perdição. Então, meu querido, o moralismo é extremamente comum e sempre foi. É uma religião muito atual no mundo. O que é? É o moralismo. Será que também nós, eu e você, não estamos vivendo um falso moralismo? É a religião das pessoas que se compram, que se comparam a outras, que notam que são muito mais decentes do que outros, que existe um Deus que é somente deles. Sou uma pessoa correta. Olha o moralismo. Eu não faço mal para ninguém. Olha o moralista. Eu nunca fiz mal para ninguém. Eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém. Eu dou o dízimo certinho na igreja. Eu vou todo domingo aos cultos. Olha o moralismo. Etc, etc, etc. Então, o que o apóstolo Paulo está condenando é esse moralismo dos judeus. E será que nós também não estamos enquadrados nesse moralismo? Será que nós também não estamos enquadrados nesse moralismo? Ah, mas eu dou o dízimo. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Ah, mas eu nunca matei ninguém. Ah, mas eu nunca roubei ninguém. Ah, mas eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. Mas peraí, onde é que fica o sangue de Jesus Cristo vertido no Calvário? Onde é que fica o sangue purificador? A morte de Jesus Cristo foi em vão? Se as obras agora, se as obras já salvam, para que Jesus Cristo morreu? Querido, temos que voltar. Temos que esquecer o moralismo. Temos que saber que Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para salvar eu e você. E precisamos, de uma vez por todas, aceitar essa salvação e viver uma vida purificada. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. A melhor obra, quando nela há orgulho, é inaceitável a Deus. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. Eu preciso repetir essa parte. A melhor obra, quando nela há orgulho, é inaceitável a Deus. Os judeus, os quais o apóstolo Paulo se dirigiu,
não estavam apenas seguros de si mesmo ou repousando diante de Deus. Eles se sentiam superiores aos outros, considerando-se guias, luzes, faróis, instrutores, mestre, moralismo, moralismo, moralismo. E será que nós também não estamos enquadrados nesse moralismo? Pensemos nisto nesta noite. Não poderíamos extrapolar a crítica que Paulo faz aos seus parentes Israel e aplicá-la à igreja de hoje? Nós não poderíamos aplicar esse moralismo à igreja de hoje? É somente moralismo, moralismo, moralismo. Querido, confiamos realmente na palavra de Deus e estamos praticando a sã doutrina? Já retiramos todo o orgulho do nosso modo de viver e de nosso coração? Estamos cumprindo a palavra de Deus, realmente nos santificando? Estamos confiantes quanto ao nosso chamado de verdadeiro adoradores? Temos certeza que Jesus Cristo morreu na cruz para purificar o nosso pecado? Você que está me escutando nesta noite, tem certeza que Jesus Cristo morreu para purificar o seu pecado? Você tem certeza que Jesus Cristo está vivo? Queridos, que possamos seguir as orientações do apóstolo Paulo aos Gálatas. Preste atenção. Que possamos seguir a orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele diz: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu preciso explicar essa orientação que Paulo deu aos Gálatas. Querido, Cristo vive realmente em você? Olha o que Paulo falou para os Gálatas e que está falando para você hoje e que está falando para mim. Precisamos deixar essa vida mesquinha, essa vida de moralismo, essa moralidade que não leva a lugar nenhum, só leva à perdição. Mas precisamos viver uma vida separada, uma vida levada ao Calvário, uma vida santificada, uma vida purificada, uma vida banhada com o sangue de Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Paulo diz, querido, aos Gálatas: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, entregou-se a si mesmo por mim. E ele se entregou também por você, querido. Basta você, nesta hora, tomar uma decisão de que realmente precisa acabar com o moralismo, precisa ser um verdadeiro cidadão dos céus. Precisa ter uma nova vida, precisa realmente ter um contato íntimo com Deus, para poder dizer: porém, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos, a partir de hoje, viver uma vida de tal forma que possamos, com os nossos afazeres, com o nosso dia a dia, deixar claro com o nosso semelhante, ele precisa ver a mudança de que Cristo realmente vive em você. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, vamos orar.
Amém. Aleluia. Oremos. Aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como é bom estar ouvindo a tua palavra. Como é bom estar diante da tua face, glorificando o teu nome. Que possamos externar todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Que toda a honra, toda a glória sejam tributadas a ti, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ó Deus, nosso Deus, os nossos corações estão jubilosos por haver ministrado o alimento para a nossa alma. Dá-nos cada dia mais piedade e mais gratidão. Que possamos ser cada dia mais grato a ti. Que possamos viver aqui nesta terra como verdadeiro cidadão dos céus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Guia-nos, Senhor, guia-nos. Seja o nosso escudo e fortaleza. Seja o nosso socorro, bem presente na hora das tribulações. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, Senhor. Fica conosco no decorrer desta noite e durante esta semana que se inicia. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos, irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os estimados integrantes desta abençoada rede de WhatsApp e também aos amados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.